O último levantamento da Genial Quest ouviu os brasileiros sobre o tarifaço anunciado por Donald Trump. E olha só, 79% dos entrevistados acreditam que as tarifas vão prejudicar a vida dos brasileiros. 17% dizem que não. 4% não sabem ou não responderam. Ainda sobre a nova taxação, 19% acreditam que Trump está certo de impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil. 72% dizem estar errado. 9% não sabem ou não responderam. Mais um item sobre o real motivo que provocou as novas tarifas. 26% apontam as falas de Lula contra Trump durante a reunião do BRICS no Rio de Janeiro. 22% dizem que foram as ações do STF contra Bolsonaro. 17% citam a influência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. 10% acreditam ser as ações do STF contra Big Techs americanas. E 25% não sabem ou não responderam. Ainda questionados se Lula está certo ou errado ao reagir com reciprocidade, 53% defendem que o presidente está certo, 39% dizem que ele está errado, 8% não sabem ou não responderam. Em relação a uma possível união entre governo e oposição, 84% acham que eles devem se unir pelo Brasil, 9% dizem que não. 5% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 14 de julho em 120 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Luiz Felipe Dávila, como você avalia esses dados da pesquisa? Eu achei até destaque aqui, anotei para a gente repercutir, 84% dos entrevistados dizendo que o governo e a oposição deveriam se unir nesse momento para defender o Brasil. Você concorda? Concordo e vejo o bom senso da população brasileira em relação a esse tema. Aliás, você veja, ontem mesmo, acabamos de dar aqui a matéria no Jornal da Manhã, do senador Mourão, que foi vice-presidente do Brasil no governo Bolsonaro, dizendo exatamente isso. Esses temas são temas internos para o Brasil debater e que não merece essa interferência indevida do presidente norte-americano. Está aí um sinal mais claro de que o ex-vice-presidente de Bolsonaro está alinhado com a defesa da soberania nacional nos temas mencionados na carta de Donald Trump. Outra coisa que a pesquisa traz é justamente a percepção da população de que o aumento de tarifa vai aumentar o custo de produtos e vai prejudicar o país. E é verdade, esta é a percepção correta. Tarifa é imposto, é como se estivesse aumentando o imposto em 50%, é como se estivesse aumentando o imposto em 10% ou 20%. E o outro ponto é sim que a maioria ali vê as declarações do presidente Lula como o desencadeador desta retaliação americana. E é verdade, não é apenas a reunião do BRIC, é uma sequência de decisões diplomáticas desastrosas, alinhando o Brasil cada vez mais ao que ele chama de Sul Global, que na verdade é uma liga de governos autoritários e ditaduras contra o mundo moderno, ou seja, as grandes democracias, o comércio internacional. Então, está correta a percepção. E o Brasil é o defensor da desdolarização do comércio internacional, algo que irritou profundamente Donald Trump e provavelmente o principal indicador da carta de Donald Trump ao governo brasileiro, impondo essa tarifa de 50% a partir de 1º de agosto. Gani, queria te ouvir também em cima desses dados, né? 72% entendendo que o Trump está errado ao taxar o Brasil. E muito também, claro, à medida em que as informações foram sendo divulgadas e as pessoas foram tendo noção, até pelas falas também de pessoas ligadas ao setor da indústria, ao setor do agronegócio e por aí vai, dizendo que sim, a gente pode ter um prejuízo muito grande para a nossa economia e para empregos também, né, Gani? Com certeza, concordo absolutamente com a leitura que o Dávila trouxe aqui, com a análise dele. O tarifaço seria muito ruim para o nosso setor exportador. Isso, na prática, significa pessoas perdendo os seus empregos, perda de renda no setor. E se a situação escalar e o Brasil adotar
tarifas recíprocas, aí ainda é pior, porque o remédio se volta contra a gente, ou seja, trazendo mais inflação, trazendo também encarecimento do processo produtivo, que também vai gerar perda de renda e de emprego, mesmo naquelas indústrias que não são exportadoras. Agora, de qualquer maneira, existe aquela leitura, né, de que com esse tarifaço isso pode ter beneficiado, em certo sentido, o presidente Lula por conta de um sentimento nacionalista. Eu não vejo muito dessa maneira. Aliás, pegando um gancho até na própria pesquisa, a piora econômica, geralmente, independentemente de quem seja a culpa, ela é creditada ao governo de turno. Então, eu acredito que seja uma análise ainda muito apressada acreditar que o presidente Lula sai politicamente beneficiado por isso. Eu vejo exatamente o contrário.